São 7h05, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje, André Alves, editor executivo do jornal A Crítica, Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica Notícia, da Rádio A Crítica FM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, cada uma delas terá aí 40 minutos. O entrevistado de hoje é o Queiroz, do Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL. Queiroz é um dos fundadores do partido no estado, veio para o Amazonas como coordenador do movimento ecológico conhecido como Missão Verde, em defesa da preservação da Amazônia. Ao ingressar na UFAM, tornou-se em pouco tempo uma liderança estudantil em defesa do ensino público. Atualmente é militante ativo do Movimento dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Nas últimas eleições, Queiroz foi candidato ao Senado. Muitíssimo obrigada, Queiroz, por ter aceito o nosso convite. A dinâmica para falar para você e para o público também. Os nossos colegas que estão aqui no telão perguntam, né? Eu também. Você pode responder olhando nessa direção aqui, que você olha diretamente para eles e também para o nosso telespectador. Ontem eu comecei perguntando, hoje eu vou começar dando a palavra para a Adriane Diniz. Adriane, qual a sua primeira pergunta para o Queiroz? Aqui, Queiroz. Olá, Queiroz, bom dia. O senhor é professor público da CEMED, da CEDU, que passou em concursos. Eu tenho curiosidade de saber como tem sido a sua campanha, levando em consideração a quantidade de orçamento para investir na campanha, né? Como o professor investe numa campanha pública, investe dinheiro numa campanha, e também como tem sido para chegar até as pessoas, levando em consideração que o tempo de TV que o senhor tem é de 12 segundos por dia dentro do programa eleitoral. Ok, bom dia a todos e a todas. Desculpa, estou com faringite, estou com a garganta inflamada. Bom, é uma campanha muito simples, na rua, com as pessoas. Quero falar que eu fui candidato 4 vezes. Não fui eleito ainda, porque não procurei o caminho mais fácil, me corrompi. Foi uma campanha ouvindo as pessoas, andando na rua, olhando nos olhos das pessoas. Então, superamos isso com a questão financeira, com a participação real nas ruas. Então, a campanha tem sido muito gratificante. E eu estou muito feliz. É nesse caminho que faz a campanha. É na rua, com as pessoas, olhando as pessoas nos olhos. Essa é a receita da campanha. Dante, qual a tua pergunta para o Queiroz? Candidato, bom dia. Bom dia. Verificando seu plano de governo, o senhor dedica um bom espaço, né, à questão das mulheres, né, tanto na saúde, na segurança, em vários aspectos. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita que elas vêm sendo, de certa forma, não observadas da maneira como devem pelo poder público, e que o senhor explicasse um pouco mais dessas propostas aí para os telespectadores. Eu sou do PSOL, um partido que boa parte dos militantes são mulheres. Nós acreditamos que a mulher, cabe ela decidir seu destino. A mulher tem que ser a autora do seu destino. E a verdade hoje é que há muita publicidade em torno da mulher, todavia não há medidas corretas. Nós defendemos uma política específica, como coloquei no projeto, para as mulheres, uma saúde específica da mulher, uma carta de acolhimento às mulheres vítimas de violência, né? E um mercado de trabalho mais amplo às mulheres, né? As mulheres hoje ainda continuam ganhando menos que os homens. Agora, quem vai fazer esse papel são as mulheres, não somos nós. É a mulher que tem que ser a autora da sua vida. Nesse sentido, nosso projeto As Mulheres foi construído de forma coletiva com as mulheres do PSOL e outras mulheres de Manaus. Então, de fato, é isso. É o compromisso é ouvir as mulheres e com ela. Porque o que acontece hoje, meus amigos, é muita publicidade e pouca realidade. Então, você, mulher, que tem um peso importante no dia 2 de outubro, tem a opção a fazer. Ficar apenas no segundo plano ou assumir a dianteira da sua vida e ser responsável. Esse aspecto de segurança, existem avanços significativos, né? A Lei da Maria da Penha veio dar esse instrumento legal. E aqui no estado também, como o Botão Rosa, tem várias iniciativas, a Casa de Acolhimento. O senhor acha que ainda é insuficiente diante dessa demanda? Basta ver os números, né, Leonel? Ainda há muita violência brutal, porque ainda com a Lei Maria da Penha, né, os números continuam muito alarmantes, né? A violência contra a mulher é brutal. Nós defendemos o ônibus de 24 horas, porque isso pode somar também. Defendemos a mulher mais ativa na política, porque isso pode ajudar em políticas públicas para a mulher. O fato é que ainda há uma demanda muito grande, né? Isso está nos números aqui, nas reportagens aqui da Crítica, você vê muita violência contra a mulher. Os jornais, todo dia tem mulher sendo agredida em casa, pelos familiares, por estranhos na rua. Inclusive, hoje, há uma cultura do estupro, né? Muito acentuada, né?
É uma cultura que há quem diga que é normal, nós combatemos isso de forma veemente. Então, quanto mais haja política pública para a mulher, ainda é muito pouco. Aruana, vamos dar então sequência à entrevista? Vamos lá, bom dia, Queiroz. Bom dia, Aruana. O governo Temer deve anunciar hoje mudanças no ensino médio, principalmente flexibilizando a escolha de disciplinas para os alunos já no final do ensino médio, para que eles já possam ir indo para um segmento da carreira que ele vai seguir, e aumentando consideravelmente a carga horária, ou seja, vai estimular o tempo integral. Eu queria que você avaliasse um pouco essa questão da mudança no ensino médio, já que você é professor, e também falasse na condição de prefeito que mudanças são necessárias para o ensino fundamental. Ótimo, Aruana, um tema bem real. Primeiro que é um projeto absurdo, né? Um projeto vertical, imposto de cima para baixo. Isso requer uma demanda muito grande. E um compromisso com a educação real do governo federal deveria começar por baixo, pela creche, pelo ensino infantil. Então, a saída não é no final, é no começo. Se hoje o governo federal encampasse todo o ensino básico, mas todo ensino básico fosse federal, fosse como uma Caixa Econômica Federal, em todo canto tem uma Caixa Econômica. Então, a real proposta é essa, Aruana, é começar a mudança pelo ensino básico, pela creche, pela primeira infância. Nosso governo, o município, né, do ponto de vista da Constituição, tem um poder muito grande na área do ensino municipal infantil. Então, para jogar pesado no ensino infantil. Temos um projeto imediato, que é criar o cargo da professora de apoio, Daniela. Hoje, uma professora no ensino básico, que é o caminho de mudança, a mudança não é por cima, de última hora, é uma coisa absurda. Aumentar a carga horária é só uma peça publicitária desse governo aí, governo golpista, por sinal, não é legítimo. Seguinte, o nosso governo municipal, que é em área de educação, vamos jogar pesado no ensino básico, na creche primeiro, né, o nosso projeto, falando para vocês aqui, Mães que Acolhem, de imediato, e jogar pesado na educação da primeira fase, que é a fase terrena do menino. Pois bem, nosso projeto é criar professor de apoio, que falava antes. Uma professora, hoje tem 40, 45 alunos em sala, não pode ir ao banheiro, porque se for uma criança, for a outra com lápis. Vamos, em programa de estágio, ter um professor de apoio, né, que ela possa acompanhar uma sala com 2 professores, um oficial e um de apoio via programa de estágio, isso de imediato. E fazer uma escola viva, esse é o nosso objetivo. Como é que isso pode se tornar uma realidade, não apenas um discurso moratório? É priorizando o orçamento. Nós estamos com um orçamento que todo mundo sabe que é público, já virou peça pública, o orçamento de Manaus, 4,5 bilhões de reais, e esse orçamento nós vamos girar para a educação. Fazer uma escola democrática. Cabe ao prefeito nomear o gestor escolar. Nós abrimos mão desse cargo, passamos para a comunidade indicar um nome. Nós vamos apenas nomear esse nome. Democracia é um caminho na escola. Repensar o currículo escolar para além da grade. Uma escola com teatro, com balé, com lazer, com cultura. Uma escola viva. É possível fazer, não é tão caro. Basta ter boa vontade de fazer. Eu queria retornar à primeira pergunta, a primeira parte da pergunta da Aruana, sobre as mudanças do ensino médio. O senhor é contra porque é contra o que foi mudado ou é contra porque discorda ideologicamente do atual presidente? É porque isso é um arrogo publicitário. Você impor a medida em 4, 5 meses e requer discussão com a sociedade. A própria base aliada do Temer está discordando do Temer, né? Porque é a forma que é colocada. Nós saímos agora de 10 anos para montar o chamado Plano Nacional da Educação, o PNE. Um plano que foi discutido de quase 10 anos para ser montado. E ainda é falho. Então imagina uma medida que ela tira do bolso, né? O Mendonça Filho, salvo engano, o atual ministro da Educação, tira do bolso uma medida para quem, por senso comum, você que acompanha isso, vai ficar, nossa, vai mudar a educação, não é verdade. É a forma. Não está na ideologia, está na forma. Não é factível. Não é factível. Você tirar do colete uma proposta de pôr, né? Isso é absurdo. André. Candidato, eu sei que está entre as suas propostas criar na zona de periferia da cidade áreas de lazer. Mas, e quando não isso for possível, você vai levar quem mora na periferia para as áreas de lazer que já existem em Manaus. O senhor vai invadir a Praia dos Riquinhos, candidato? Isso, nós vamos invadir sua praia, né? Sou dessa época, né? Acho que você o traje a rigor. Nós vamos fazer a rota do esporte, né? Então, enquanto você da Zona Leste, que não tem acesso, fica lá na bola do produtor, né, exposto ao gás carbônico, naquele calor, vamos ter a rota do esporte, Daniela. Nós vamos pegar ônibus da prefeitura, que não é caro, e vamos levar essas pessoas lá para a praia, como disse o André, invadir a Praia dos Ricos. Lá tem, fora da Ponta Negra, nossa praia fluvial.
ocupar. Mas a longo prazo, o André sabe disso, nós colocamos em reportagem aqui, todo mundo, vamos fazer um projeto para ocupar a área das torres. Aquela área é possível ocupar com tecnologia, isolar as torres, a tecnologia. Olha, o CREA está propondo esse projeto, nós abraçamos. Né? Um projeto do CREA tem que ser aqui honesto com as pessoas. Nós estamos abraçando um projeto do CREA para ocupar a Avenida das Torres, com o maior espaço de lazer, talvez, da América Latina. O senhor é o candidato do PSOL, hoje um dos partidos, sem dúvida nenhuma, mais de ponta esquerda que a gente tem hoje no país. Na sua opinião, quero fazer uma pergunta mais de cunho ideológico, geral. Qual o papel da esquerda brasileira hoje? Um papel histórico. A experiência com o PT levou milhões de pessoas à decepção, tudo bem? Porém, nós temos que reconstruir esse processo. Apesar que o PT nunca foi um partido de fato de esquerda, socialista, foi um discurso, né? Mas a experiência com o PT foi muito traumática, teve que recuperar. Traumática. Foi possível, muito grande. Então, o papel da esquerda é se apresentar. O Brasil, Daniel, da conciliação, está com os dias contados. O Brasil hoje caminha para os extremos. Um campo para a direita e um campo para a esquerda. Há um avanço de um setor conservador, que defende até o estupro das mulheres, há um avanço da arrogância, né, do machismo, mas há um avanço do feminismo, há um avanço da juventude em resposta a isso. Então, o Brasil que nós estamos vivendo é o Brasil da Nova República, Daniel. O Brasil está encerrando um ciclo histórico. O ciclo da Nova República começou em 82, mais ou menos, e está fechando. Enfim, nesse sentido, o papel da esquerda é se apresentar, mas de forma responsável e consequente. Agora também há o discurso do nós e eles, né? Os que estão na esquerda e os que são contra a esquerda. O senhor se posiciona onde é isso? O senhor não acha esse discurso muito radical? E todo radical e extremo perigoso? Não, radical é o Boko Haram. Radical é o Estado Islâmico. Eu sou radical, André, no sentido da palavra, aos princípios. Eu sou radical com o dinheiro público. Eu sou radical com o humano. Eu sou radical no combate à corrupção. O PSOL, Daniela, e você que nos acompanha, é o único partido que lança candidato em Manaus que não tem nome na Lava Jato, na Operação Zelote, nenhuma federal, nem nos maus caminhos da vida que agora vem à tona. Então, é a garantia que eu dou a você, meu amigo, que nós vamos honrar cada centavo da prefeitura. Eu sou do PSOL, o partido que assinou, por sinal, Daniele, o pedido de cassação do Cunha. Nós, junto com o partido da Rede, assinamos o pedido do Cunha para ser cassado. Se não fosse isso, o Cunha estava aí, muito bem, obrigado. Pode confiar que não precisa se assustar. Eu não sou do extremo do Boko Haram, lá do Estado Islâmico. Nós somos da esquerda, somos socialistas, não abrimos mão disso. Mas tem uma clareza, André e amigo que nos acompanha. Nós vamos governar dentro do Estado capitalista burguês, onde há regras que nós vamos cumprir, mas olhando para as pessoas, ouvindo as pessoas. Nós não queremos aqui inventar roda. O que nós estamos propondo no governo popular, do amigo André que nos acompanha, está previsto na Constituição Brasileira de 88. O governo tem que ser social, tem que ser popular, as pessoas têm que ser ouvidas. Quando as pessoas não são ouvidas, dá no que dá. Dá nos maus caminhos da vida, dá em Lava Jato, dá em mensalão. Queiroz, então é isso. Falando sobre o governo do PSOL, a gente tem, eu acho que um exemplo prático de como isso pode funcionar, que foi o Edmilson, que foi prefeito de Belém por 2 gestões e depois se tornou o deputado mais votado da história do Pará, que eu acho que é uma prova de como a gestão dele foi aprovada. Que projetos daquela gestão você acha que poderiam ser implantados em Manaus com sucesso e que projetos da atual gestão você acha que podem ser continuados? Ótimo. O Edmilson Rodrigues, candidato do PSOL em Belém a prefeito, é minha inspiração. O Edmilson governou Belém por 2 mandatos. Hoje, Edmilson desponta nas pesquisas e vai gestar a cidade de Belém mais uma vez. O PSOL pode gestar também, Daniel, a cidade do Rio Grande do Sul, como você está dizendo. Então, o nosso compromisso, a experiência do Edmilson é fazer o governo popular, né? O Banco Popular, as comunidades populares, os conselhos populares, que foi feito. Isso não é inventar roda, isso não é implantar o socialismo ou o comunismo, coisa do gênero. É ouvir as pessoas. A prova é que quem mora aqui em Manaus, que é de Belém, sabe que Belém é antes e depois de Edmilson. Todos os parentes que estão aqui, inclusive eu peço um voto no Queiroz, com todo o respeito que eu tenho às demais origens da cidade. É um compromisso, foi um governo de 2 mandatos, como colocou a Aruana, perfeito, que vai se repetir agora mais uma vez. Então, da atual gestão, o que eu não vou levar é o modelo, eu vou falar o que eu não vou levar, não é o que eu vou levar. É o modelo de gerente.
Daniele, o prefeito não pode ser um simples gerente da cidade, gerenciar a cidade de forma fria, tem que ser humano. O compromisso nosso é esse. Então, da gestão que passa aí, eu talvez possa incorporar o governo de forma a repensar a questão do corredor exclusivo de ônibus. Um corredor exclusivo de ônibus, realmente, porque o ônibus tem que ser prioridade. Esse que eu posso incorporar, mas de forma organizada, que coloque os ônibus em um só lado da rua e não em dois lados da rua. Candidato. Desculpa, pode, Adriane. Adriane. Candidato, o senhor chegou a receber, antes de se candidatar para prefeito, alguma proposta para vir como vereador em outros partidos de direita? Porque o senhor foi candidato ao Senado e teve uma votação bem expressiva, que é mais do que suficiente para ser eleito para a Câmara Municipal. Minha amiga, com certeza. O que me faltou foi convite para ser vice. Vice, em Dominica Cresce, o pessoal serve para ser vice, não serve para ser prefeito. Não faltou o convite para vereador. Porque, de fato, a minha última campanha ao Senado, na proporção, Daniele, de investimento, foi a melhor possível, na relação custo-benefício. Eu gastei em dinheiro R$ 1.500, né? Mas o custo foi R$ 13 mil, os chamados gastos estimados. Então, uma campanha que deu quase 12 mil votos. Não estaria muito confortável como vereador. Eu assumi o compromisso de colocar meu nome à disposição, você que nos acompanha nesse momento. Eu tenho um respeito profundo aos demais candidatos, mas um é vice-governador e quer ser prefeito. O outro é prefeito e quer ser prefeito. O outro já foi prefeito. Os demais vocês conhecem. Você tem um Queiroz que não se vendeu, que não se curvou, que não procurou o caminho mais fácil. Portanto, pode confiar que eu vou cumprir o que eu estou falando aqui nesse momento. Dante. Candidato, o senhor acabou de falar aí na questão da faixa exclusiva de ônibus, né? E no seu plano o senhor também cita a carrocracia, né? Tem essa expressão lá. De que maneira, né, ampliando esse debate, de que maneira o senhor ia trabalhar para privilegiar o transporte coletivo, o pedestre, como o senhor fala também lá no seu plano de governo? Olha, o desafio imediato hoje, mobilidade e transporte público estão dialogando sempre, né? É fazer as pessoas entrar no ônibus. Né? Você pega o ônibus aqui de manhã cedo, aqui no Aleixo, não consegue entrar, no sentido bairro-centro. E à noite, centro-bairro, não consegue entrar. Então, de imediato, você vai conseguir, no nosso governo, ter acesso ao ônibus, porque nós vamos colocar a guarda municipal em todas as plataformas e nos terminais, garantir o acesso ao ônibus. Chama de comboio, que eu falei para vocês, né? Um ônibus colado no outro, no horário de pico, é possível fazer. Nós vamos assumir todo o sistema de transporte municipal. Quem vai gerenciar vai ser a prefeitura, de forma imediata. E a carrocracia é isso, é uma cidade que tem quase 1 milhão de carros no horário de pico circulando. E carro com uma pessoa só. Então não faz sentido, no cruzamento, um ônibus ficar parado para esperar um carro passar. Então o nosso governo, o transporte coletivo, Daniel, vai ser prioridade em sinais, em cruzamentos, em mobilidade. Porque se eu torno o transporte coletivo agradável, né, eu vou convencer muitas pessoas, quem sabe a Daniela, deixar o carro e pegar o transporte. Se você achar confiável pegar o transporte, deixar o carro em casa e vir de ônibus. Acontece isso nos melhores países do mundo, da Europa, né? As pessoas usam o transporte coletivo. E aí uma coisa de imediato também é acabar com essa palhaçada da venda do Vale Estudantil e o passe trabalhador em um único lugar, em 4 lugares na cidade. Nós vamos descentralizar a venda do passe, vai comprar, inclusive pela internet. Isso não é promessa do comunismo, do socialismo, é real, dá para fazer, entendeu? E a longo prazo, nós defendemos a criação da empresa municipal de ônibus, porque não dá. Nós sobrevivemos uma cidade com a Daniela Sayag, você vê nesse horário de pico, está lotado as garagens de ônibus, né? Nós vamos colocar ônibus para circular, ou circula do empresário, ou circula da empresa municipal, no processo misto. O senhor, então, está dizendo que a própria prefeitura vai ter a sua empresa de ônibus, uma espécie de concorrência com a iniciativa privada, é isso? Isso. Há algumas cidades do país, menor do que Manaus, com pouco dinheiro, que já faz isso. É possível fazer. Há dinheiro no BNDES, eu vou buscar dinheiro, eu vou fazer. Isso é um processo que requer estudo, requer cálculo, mas dá para fazer. E o empresário em Manaus, que quer lucrar, Daniele, vai tirar o carro da garagem, vai botar para rodar. Candidato, ainda sobre essa questão, o senhor tem um projeto que quer priorizar a mobilidade urbana, e o senhor está propondo congelar a tarifa. Né? Como é que isso vai se dar mesmo? A tarifa está congelada agora porque é uma peça publicitária. Você vê o candidato aí entrar no ônibus, rasgar aquele negócio, aquilo é um teatro. E eu tenho um respeito profundo ao teatro, meu amigo. Eu respeito o teatro profundamente, mas aquilo é um teatro. Você acha que o cara entra lá e rasga a passagem, eu vou manter congelada? Se ele ganhar, uma semana depois, aumento brutal. O nosso compromisso é rever o contrato, André. Rever o contrato de imediato. Esse contrato hoje ele é um contrato leonino. Ele dá lucro ao patrão, dá lucro ao senhor
eu não vou citar aqui o nome, que é o homem que tem o monopólio de transporte na cidade. Aliás, em boa parte do Brasil, tem um peso muito forte aqui. Assumir, amigos acompanham, assumir o controle do ônibus da cidade. O horário de ônibus quem vai determinar vai ser a prefeitura. Isso é promessa não, isso é real, não vamos fazer isso de forma imediata. Mas além de congelar a tarifa... A questão da mobilidade, aqui no Aleixo, no cruzamento, Aleixo com a Paraíba, né, lá no final, você vê ali o gargalo, André. Ali baixa uma passagem de nível, você consegue desobstruir. Isso é um exemplo pedagógico. Uma passagem de nível dá para fazer de imediato e sair. Uma passagem de nível aqui na Avenida das Torres, na chegada aqui atrás do condomínio. São atitudes simples que dá para fazer fluir. Agora, nossa lógica é mobilidade, primeiro é o pedestre, depois é o ciclismo para pequena distância, na sequência o transporte coletivo. E só por último, quem vai ter foco vai ser o carro individual, que é até um processo de egoísmo, ficar num carro só dentro da cidade. André. Mas o senhor disse que, além de congelar a tarifa, a sua administração vai correr rumo à tarifa zero. Como isso vai se dar mesmo? Não, a minha proposta, de imediato, nós colocamos, inclusive está no TRE protocolado, é a tarifa zero para estudante, é o passe livre. Quando se falava em passe livre, alguns anos atrás, da ANS dizia que era absurdo, não tem dinheiro. Hoje há estudos né, bem apurados, depois de 2013, depois daquela onda, que é possível fazer o passe livre. Quem que paga a passagem? É quem passa na roleta, André. Porém, quem é que lucra com o passageiro, com a passagem, não é quem paga a passagem, é quem recebe em casa de manhã a empregada, é quem recebe na sua loja o empregado. Né? Então, nós temos que repensar a lógica dos impostos, inclusive parte do IPVA, a gente precisa voltar para a questão da passagem. Então, há um conjunto de estudos que dá para tornar, a médio prazo, o mais rápido possível, o passe livre para estudante. O passe livre para todo mundo, isso requer responsabilidade, isso requer um estudo. É por isso que, se você ler minha proposta, não está lá passe livre para todo mundo. Não tem isso lá escrito em lugar nenhum na minha proposta. Tem o passe livre para estudante, né, com estudo de imediato, de onde vamos alocar recurso para pagar esse passe livre, tem que ter estudo. E o que nós defendemos também a longo prazo, já coloquei aqui mais de uma vez, inclusive coloquei isso no ar, Daniel, para você, é a empresa municipal de transporte público, que tem dinheiro e dá para fazer. Então, nós somos da esquerda, somos socialistas, mas tem uma responsabilidade de não vender mentiras para as pessoas. Eu vou vender o que é possível, André. A gente chegou agora à metade da entrevista, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o candidato do PSOL, Queiroz. Até já.